Eu queria que você imaginasse comigo 3 cenários. Cena 1. Você está entrando na sua casa, 11h45 da noite, cansado, trabalho, faculdade, família. Se você tem carro, por alguma razão você ficou sem carro, teve que pegar Uber, ônibus, metrô, a pé, enfim. E aí você vai na certeza de que é o momento do soninho mais precioso do seu dia. E você finalmente vai poder dormir. E aí quando dá meia-noite, igual Cinderela, teu WhatsApp dá aquele play, e você olha, e é um amigo, uma amiga tua, desesperado, pedindo ajuda. E sem pensar 2 vezes, você muda de roupa de novo, sai de casa e vai ver o que ele quer, e fica lá até mais 1h30, 2h30 da manhã, mesmo sabendo que 6h30 você tem que estar no trabalho no dia seguinte. Vocês sentam, conversam, choram, oram, tentam resolver. Você chega em casa completamente exausto, mas realizado, feliz por ter tido o privilégio de ajudar alguém. Cena 2. Seu ex-marido, sua ex-esposa, seu ex-patrão, seu tio, seu primo, uma pessoa que você não tem uma relação boa, aliás, você tem uma má relação. Essa pessoa te fez muito mal. Essa pessoa destruiu você em algum momento da sua vida. Traiu profissionalmente, te humilhou, ou o seu ex-sócio que passou a perna em você, te deixou com um problemão financeiro, por aí vai. De repente, você descobre que essa pessoa foi promovida no emprego. E teve uma promoção daquelas que você sempre sonhou em ter e nunca conseguiu. E ela teve. E você fica ali, antes de qualquer outra reação, porque essa pessoa, e nós somos humanos, antes de qualquer outra reação, você se alegra. Porque aquela pessoa melhorou. Porque aquela pessoa teve uma situação boa de vida. Cena 3. Tá rindo, né? Porque não é fácil, né? Imagina uma coisa muito bizarra agora. Espero que não aconteça tão cedo com nenhum de nós, mas só imagina. Você morreu. Calma, é só imaginação. E logo após aquela coisa formal, aquela formalidade ali de funeral, enterro, tal, tá ali no cemitério, todo mundo ali, o caixão desceu, aquela coisa que ninguém gosta, eu detesto. De repente você, de uma forma muito louca, muito Matrix, muito Marvel, eu gosto muito do seriado da Marvel, acho que eu vejo demais, trago esse negócio para o público, mas enfim, esses são outros 500. De repente você percebe que consegue ouvir pessoas falando perto de você. E na verdade eles estão falando de você. No dia da tua morte, as pessoas, e você consegue ouvir. E eles estão falando coisa boa. Estão falando sobre sua fidelidade como ser humano. Estão falando sobre sua lealdade como amigo, como esposo, como pessoa. Estão falando da sua honestidade num mundo tão corrupto. Eles estão falando, caramba, essa pessoa era um exemplo de honestidade, era um exemplo a ser seguido. Estão falando do seu caráter invejável. Essa pessoa tinha tudo para ser problemático por isso, por aquilo, mas é impressionante como o caráter dessa pessoa é maravilhoso. E o mais engraçado é que alguns desses grandes amigos não são crentes, não são cristãos, não estão aqui na mesma igreja que você aos domingos. Aliás, tem outras religiões, ou são ateus, ou são budistas, ou espíritas, ou participam do candomblé, mas olham para você e falam, que pessoa excepcional. Estão lá sem entender nada sobre Cristo, mas entendendo que foi uma pessoa maravilhosa que eles perderam. E concordando que você era diferente, que você tinha padrões diferentes, mas que você era uma pessoa boa. Mas o mais interessante da conversa vem agora. Eles não estão falando de grandes eventos. Do dia que você ganhou um prêmio, do dia que você foi promovido e distribuiu dinheiro aos pobres, do dia que isso, do dia... Não. Eles não estão falando de grandes realizações. Do dia que você ficou famoso e na televisão citou o nome dele. Não, porque talvez isso nem tenha acontecido. Eles estão falando de coisas simples da vida. E nessas coisas simples da vida, que eles estavam perto de você, eles puderam acompanhar quem você é. Eles estão falando como é que você tratava seus filhos. Era impressionante a maneira dele tratar os filhos.
Eles estão falando como é que você lidava numa situação de ver um mendigo na rua e qual era a sua posição em relação a que coisas simples, coisas do dia a dia. Estão falando como foi sacrificial você pagar a tua faculdade e de repente ajudar alguém e com tudo aquilo. Eles estão lembrando de momentos singulares, pequenas histórias no dia a dia que eles tiveram com você. Um almoço, um bate-papo dentro do metrô, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp que eles receberam sua num momento singular de vida. Essas 3 cenas ainda não aconteceram, pelo menos a última ainda não aconteceu, né? Porque se tiver alguém que fala que já morreu, eu saio correndo aqui agora. Então, pelo menos a última não aconteceu. Talvez a primeira ou a segunda, sim ou não. Mas ela certamente tem uma coisa em comum: reflexos de uma vida completamente transformada. Reflexos de uma vida de alguém que não tem mais os mesmos padrões de outras pessoas. Ninguém pode fingir essas coisas, ainda mais depois de morto. Não precisa ficar bajulando alguém que já morreu. A gente normalmente tem a má tendência às vezes de bajular pessoas que estão vivas, mas depois que morreu, morreu. Ninguém finge. Ninguém finge sair de casa meia-noite para ajudar um amigo e finge estar feliz. Ninguém finge essas coisas. Ninguém finge ficar alegre porque o ex-marido, ou a ex-esposa, ou o ex-patrão, ou alguém que te fez mal, recebeu uma coisa boa e você fica alegre. Não tem como fingir essas coisas. E aí a pergunta vem: como essas histórias podem acontecer no meio de uma igreja como a nossa? Porque afinal de contas eu queria desejar a vocês feliz ano novo, né? Porque dizem que ano novo só começa depois do carnaval, então feliz ano novo. Então é uma mensagem de ano novo para a gente. O ano está começando. É verdade, né? Pior que muita gente sabe que no fundo tem coisa que só começa agora. Então é uma mensagem de ano novo, é uma mensagem para você parar para pensar nesse ano de 2018. E essa mensagem não é do pastor, essa mensagem não é minha, até porque se fosse ela seria muito pequena, muito limitada. Mas eu queria trazer o livro mais importante da minha vida, que transformou e tem transformado a minha vida, que é a Bíblia. Livro que realmente tem valores muito singulares para nós. No Novo Testamento, na parte mais recente, depois de Jesus, tem uma carta que Paulo escreveu a Efésios. E se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia em Efésios, é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja. É como se alguém que amasse muito a igreja de Botafogo escrevesse, como o pastor Roberto mandou uma mensagem de WhatsApp agradecendo a igreja. Antigamente não tinha WhatsApp, tinha carta. E Paulo escrevia cartas para a igreja. E ele escreve uma carta para uma igreja. E ele fala algumas coisas importantes para essa igreja, coisas das quais se fazem necessárias para que isso que a gente leu, essas cenas, aconteçam no nosso dia a dia. Porque sinceramente ser cristão, viver uma vida cheia de Deus, não é viver uma vida religiosa, seguindo rituais de uma igreja. Isso às vezes pode até te afastar de Deus. Viver uma vida cheia de Deus é o que a gente vive fora daqui, fora daquela porta. Olha o que diz a carta de Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11. E por isso que, como essa mensagem é muito grande, enfim, a gente vai até onde der, e a segunda parte vai hoje à noite. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós vamos ler esse texto de forma expositiva, de forma a expor cada versículo desse texto, porque não tem muito o que falar, não tem muito o que inventar, tem o que ler e entender o que leu. Uma coisa é ler, outra coisa é entender o que leu. Aquelas provas que a gente fazia, né? A primeira pergunta era não, como é que é?
Leia todos os enunciados antes de começar a responder. Aí tu vai lendo, lá no final tinha aquela pegadinha. Agora não responda nada, coloque o seu nome e entregue a folha. Aí na ânsia o nego já vai respondendo tudo, porque não leu tudo antes de responder, né? Então assim, ler a Bíblia é muito importante, mas mais importante do que ler é entender o que a Bíblia está falando. E eu queria que versículo por versículo a gente entendesse o que esse texto tem a ver com essas cenas do cotidiano da vida, o que esse texto tem a ver com a possibilidade de ajudar, com a possibilidade de servir, com a possibilidade de ser alguém relevante nessa terra, de ser alguém que faz a diferença real no mundo de hoje. Primeiro versículo que nós lemos, e ele mesmo, e quando Paulo fala sobre ele, não é ele eu, não é ele você, não é ele Paulo, é ele Deus. Ele mesmo deu para quem? Deu para a igreja. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Então olha, ele deu para vocês alguns talentos, alguns tesouros, uns de uma maneira, outros de outra. E ele fala uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Ou seja, ele pega uma gama de qualidades na vida do ser humano, e como Deus é Deus, e graças a Deus ele é Deus e não a gente, ele não dá tudo para um, ele não é latifundiário, não é simplesmente aquele que vai, ele não distribui mal a renda, nem os talentos. Ele dá para várias pessoas diferentes. Qualidades sem as quais uma igreja não consegue viver de forma saudável. Ele dá qualidades de apóstolos, qualidades de profetas, qualidades de evangelistas, qualidade de pastores, qualidade de mestres, dá várias qualidades diferentes. E a gente vai buscando em outros textos da Bíblia, tem outras qualidades que ele dá. Então a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é a seguinte: Deus deu para a minha vida, para a sua vida, pastor, mas é a primeira vez que eu entro numa igreja, eu nem sei se esse Deus é o meu Deus. Então eu queria que você avaliasse isso nessa manhã, porque Deus deu para cada um de nós qualidades, tesouros inestimáveis, que não se compram, não se detém com diploma de faculdade, ou de mestrado, ou de doutorado. Foi Deus que deu. Mas ele deu com um motivo, ele não dá só para a gente guardar e ficar com aquele negócio guardado. Versículo 12 diz o motivo: ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos na Bíblia? Hoje eu estou com uma amiga minha aqui da faculdade, a Tati, uma amigaça minha, que estudou comigo muitos anos na minha faculdade. Fazer uma visita. Obrigado, Tati, pela tua visita. Visitante amiga do pastor tem privilégio, né? Tem gente visitando aí, você também que está visitando a gente, muito obrigado. Mas eu quero, a Tati é minha amiga, eu conheço o nome dela, então. E eu estava falando com ela hoje sobre isso aí. O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos, gente? Ninguém é santinho nessa igreja. Ninguém é perfeitinho, ninguém não tem defeito aqui. Eu sou o primeiro a dizer que eu tenho vários. E assim como Paulo dizia, eu digo: o que eu mais quero fazer, às vezes eu não faço; o que eu menos quero fazer, às vezes eu me pego fazendo. Mas os santos são aqueles que Deus olha para nós, para a igreja, para mim, para você, com essa vida que você tem aí, que às vezes é complicadinha, às vezes é complicadona, e Ele olha para você e fala: não, você para mim é santo, você para mim é santificado, você para mim tem valor, é uma peça inestimável no meu reino. Você é um santo, é santificado pela presença do Senhor. Então esse aperfeiçoamento é nosso. Deus deu vários talentos para pessoas diferentes, visando um objetivo, que é a igreja, nós nos aperfeiçoássemos. Para quê? Para o ministério, para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é essa casa, isso aqui não serve. Quer dizer, não é que não serve, quem sou eu para menosprezar uma coisa tão maravilhosa que foi a gente ter conseguido comprar esse lugar e ter uma estrutura confortável para ir. Não é isso que eu quis dizer. Mas isso não anda, isso não fala com você. Essa casa não fala com você. Essa casa não vai receber uma mensagem de WhatsApp 1h da manhã e de repente vai te ajudar. É isso que eu quero dizer. Mas para que esse corpo, eu, você, que está aqui novo pela primeira vez, está aqui há 25 anos, para que a gente cresça e se aperfeiçoe, só tem um caminho. Te falava isso na escola dominical hoje: o serviço. Deus deu talentos diferentes para pessoas diferentes, para que nós, de forma diferente, pudéssemos crescer como igreja. É isso. Não dá para essa igreja crescer de forma saudável contando com 1 ou 2. E mais uma vez, eu falo isso 10.000 vezes por ano, vou falar 10.001. Há uma pesquisa que me alerta toda vez que eu leio.
que a média de pessoas nas igrejas pelo mundo é de 70 pessoas por igreja. Só isso, pastor, a gente aqui é mais do que isso. Pois é, a gente está acima da média, olha que coisa triste. Por quê? Porque normalmente a conclusão da pesquisa é o número de pessoas que um pastor sozinho consegue dar conta. E isso é um fator alarmante, porque as igrejas estão distribuindo e descarregando nos pastores uma função que é da igreja. Pô, então se a igreja não cresce, o que está querendo dizer? A igreja é o pastor que faz tudo. Se vira aí, meu irmão, nos trilhos você é pago para isso. E aí a igreja fica ali. Isso é o mundo, há uma média no mundo desse jeito. Graças a Deus nós estamos saindo dessa média, já saímos há um bom tempo. Mas eu não me conformo com o médio, não me conformo com o bom. O bom é inimigo do ótimo. Para que essa igreja seja aperfeiçoada, para que essa igreja cresça e se edifique como algo sólido, para que essas cenas que eu falei aqui possam começar a acontecer de verdade, fora daqui, nós precisamos entender que Deus deu talentos diferentes para cada um de nós. E que você, com as suas qualidades e defeitos, tem talento. Deus enviou pessoas com talento para trabalhar pela igreja, não para a igreja, mas pela igreja. Você não deve trabalhar para essa igreja, porque senão daqui a pouco a gente é ser humano, a gente é falho, começa a acumular função em você, você está fazendo tudo. Eu conheci uma igreja grande, famosa, muito boa aparentemente no primeiro momento, recruta voluntários, e é gente trabalhando que eu nunca vi igual. Essa igreja, eu conheci uma das unidades dessa igreja na França. Quando nós começamos a nossa igreja, nós alugamos um teatro, e aí nosso teatro era bom na cidade, graças a Deus eu dei um privilégio muito bom, e o pastor dessa igreja me ligou, uma igreja muito conhecida no mundo todo, falou: olha, hoje à tarde, nosso culto da tarde, a gente não vai ter como fazer no nosso teatro, você pode me emprestar o teatro de vocês para fazer o nosso culto? Eu falei: claro que eu posso, eu não tenho problema com isso, o reino não é meu não. E aí liguei para o pessoal do teatro e falei: ó, o nosso horário da tarde aí, que tal, o senhor pode botar essa igreja para usar. Eu até fui no culto, que eu gosto das pessoas. Eu nunca vi, na minha vida, um exército de voluntários tão grandes quanto eu vi naquele dia numa igreja. Eu nunca vi. O culto começava às 5 da tarde, 12:30, começou a chegar gente, mas gente que não parava mais, sem brincadeira, devia ter umas 250 pessoas, voluntários, carregando caixa de som, carregando iluminação, carregando cabo, montando stand, fazendo isso, botando blusa, tal, não sei o quê. E era um exército invejável. Eu olhei e falei: gente, tem mais voluntário nessa igreja trabalhando do que na minha igreja inteira sentado no banco ouvindo. E deu aquela invejinha santa ali. Eu falei: Jesus, como é que faz isso? Porque eu nunca vivi esse negócio. Eu fiquei olhando e falei: me explica. Mas aí 5 meses depois eu tive uma surpresa ingrata, porque esses voluntários que trabalhavam igual trator, igual máquina e tal, 5 meses depois estavam todos quebrados, batendo lá na minha igreja, porque conheceram a igreja: ó, não dá mais para mim. Sugaram tudo que eu tinha, que eu não tinha, não aguento mais, meu casamento foi pro buraco, porque eu não tenho tempo para minha esposa, porque eu só consigo trabalhar para a igreja, é isso, é aquilo. E aí eu falei: gente, tem alguma coisa errada. E aquilo começou a entrar no meu coração. Eu falei: não é isso. O Salmo 1 fala que o homem e a mulher de Deus é um bem-aventurado, ele é como uma árvore que cresce e que dá o fruto no devido tempo, e ele diz: a folhagem não murcha, não vai ficar murcho daqui a 5 meses. Então não é você trabalhar para essa igreja como um escravo mal remunerado ou sem remuneração, mas é você entender que quando a gente entende o valor do nosso chamado pessoal, e que Deus deu a essa igreja em Botafogo pessoas maravilhosas. Gente, eu conheço gente aqui que cada vez eu fico mais espantado positivamente, pessoas com inteligências diversas, no sentido de criatividades, horizontes, pessoas que vêm de diversas histórias diferentes, classes sociais diferentes, e essa riqueza que a gente tem aqui, esse mosaico lindo que a gente tem aqui, não é à toa. Sabe, a gente tem empregadas domésticas ao lado de juízes. Que coisa linda é saber que a gente pode conviver dessa maneira, e saber que a igreja tem essa questão linda de viver. Porque infelizmente, é o que eu falava lá na minha igreja em Paris,
O parisiense detesta o metrô, e eu falava para eles, olha, se você é crente, se você é cristão, eu entendo porque eles detestam o metrô. O metrô é abarrotado, o metrô não tem acessibilidade, o metrô é pequeno e pior, não tem ar-condicionado. Vai no metrô de Paris em julho, do verão, e você vai ver que o parisiense não gosta muito de tomar banho, aí o cara levanta o braço assim do teu lado, eu entendo porque que a pessoa não gosta do metrô. Pô, tu quer sair correndo dali. E aquele cheiro horrível, enfim, não lava roupa, isso são outros clientes também. Mas eu vivia falando para mim, se você é crente, você tem que viver dentro do metrô. Como assim, pastor? Mas o metrô é uma das poucas oportunidades em Paris que o rico literalmente encosta no pobre. Porque fora isso, cada um está no seu mundinho. Porque, cara, dentro do metrô você vê pessoas de universos diferentes, literalmente lado a lado. E a gente tem esse privilégio aqui na igreja. Pessoas que tiveram oportunidades de ouro e que devem ser valorizadas, ao lado de pessoas que infelizmente não tiveram tantas oportunidades assim, que são verdadeiros guerreiros, guerreiras, heroínas. E esse tesouro que Deus deu para nós, se ele começar a funcionar, esse bairro vai agradecer, mesmo sem ser cristão, o fato dessa igreja estar aqui. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Já imaginou começar um incêndio ali na praça e quando o bombeiro chegar para apagar, não precisa mais não, porque um grupo da igreja de Botafogo já apareceu aqui e já apagou. Já imaginou isso? Já imaginou quando o pessoal da ação social da prefeitura vier pegar o desabrigado? Não precisa mais não, porque um grupo da igreja metodista passou aqui e resolveu. Você já imaginou como será a vida desse pai? Eu falei isso com o Castro, está aí. Rapaz, pense em algum projeto esse ano para a gente dar de presente para esse bairro. Descobre aí uma praça que de repente os brinquedos estejam todos sem pintar, sem nada. Vamos lá, vamos montar uma equipe da igreja e vamos dar um presente para o bairro. Vamos pintar, vamos parar de reclamar da prefeitura. Ah, pastor, mas aí você está querendo tapar o sol com a peneira? Não, nós temos outros veículos para reclamar e para ser muito influentes. Mas vamos procurar fazer coisas aí que às vezes o bairro vai olhar e fala, mas já foi feito. Já parou para pensar que se essa igreja acabar e aqui virar um preso-nique semana que vem, já parou para pensar qual vai ser a resposta das pessoas aí perto? Será que as pessoas vão sentir falta da igreja? Ou será que as pessoas vão, beleza, tem um preso-nique perto da minha casa? Será qual vai ser a reação do bairro de Botafogo que não é crente, que não é metodista? Se a nossa igreja entender os valores que Deus tem dado para ela, se a nossa igreja entender que Deus deu talentos para você, para mim, tem arquiteto, tem produtor de cinema, tem estilista, tem desempregado, tem aposentado, tem juiz, tem advogado, tem professor de jiu-jitsu, tem todo um mosaico lindo nessa igreja. Tem minha personal trainer que está lá agora no CrossFit, comecei a maior. O pessoal da igreja é muito engraçado, né? O pessoal da igreja viu no meu Instagram. Vocês são mentirosos, na cara de pau, né? Na cara do pastor vocês mentem. Viraram para mim, pastor, tá malhando, né? Já dá até para perceber. Eu falei, para com isso, pô. Eu fui 2 dias, a Thaís quase me matou na malhação lá, tô todo quebrado aqui. Pô, já dá para perceber? Obrigado, eu prefiro ser como meu filho pelo menos é mais sincero. Eu passei um dia desse, falei pro meu filho, papai vai voltar a malhar, vai ficar melhor de saúde aí vou ficar bonito, filho, sarado. Aí meu filho ficou na dele, aí passamos no outdoor assim, tinha um cara saradão, uma propaganda acho que de cueca, sei lá, um cara saradão assim, meu filho olhou pra mim, papai, é igual aquele cara ali que você quer ficar? Eu, filho, é igual. Aí ele ficou quieto, daqui a pouco ele olhou pra mim, vai demorar, hein, pai? Pelo menos ele é mais sincero, né? Entendeu? Mas enfim, tem gente aqui talentosíssima, fazendo coisa, não? Tem que acreditar, né? Eu acredito. Tem gente talentosa demais nessa igreja. E Deus deu talentos para você em áreas específicas. E Deus quer que você seja um agente de transformação do mundo com esses talentos. Transformar o mundo não necessariamente precisa ser ficar famoso, entrar, ir para Globo, não é isso. Sucesso não tem nada a ver com fama. Fama é uma consequência de uma série de fatores que às vezes acontecem, às vezes não. Sucesso é uma consequência de entender quem é você e o que você pode fazer da melhor maneira possível. Isso é sucesso. Tem pessoas de sucesso aí anônimas, vão morrer no anonimato. E tem muito famoso aí que era melhor não ser famoso, né?
Mas vem o versículo 13, aí pastor, beleza, já entendi, Deus já deu um monte de coisa para a gente, coisas boas, já disse qual é o objetivo de aperfeiçoar a igreja, para isso que a igreja existe, não é só você que tem que trabalhar, é todo mundo. Mas até quando, pastor? Até quando a gente vai fazer isso? Está aí no versículo 13, a Bíblia que diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que texto maravilhoso. Porque essa palavra grega de conhecimento aqui não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento filosófico, não é ler em livro. Essa palavra é estar com, é caminhar com. Sabe aquele melhor amigo teu que você anda todo dia, aquela melhor amiga tua que você anda todo dia com ela e que de repente ela não está bem e todo mundo que não conhece ela bem acha que está tudo bem e ela vem e fala, não, está tudo bem, mas você conhece. E você chega, não, comigo você não tem isso, eu sei que não está tudo bem. Sabe, aquele nível profundo de conhecimento, a ponto de você olhar e saber que a pessoa precisa de algo, é isso, é até que isso aconteça, até que essa igreja chegue nesse nível de conhecimento, mas não é de conhecimento de um amigo, é de conhecimento de Deus, de Jesus, porque nós não estamos aqui para sermos religiosos, a gente não está aqui para ficar ensinando as crianças, olha, não fala palavrão, olha, não bebe, olha, isso é tudo importante, são valores legais e importantes, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, o meu sonho de vida não é ensinar para o meu filho o que ele deve ou não falar, a roupa que ele deve ou não colocar, a profissão que ele vai escolher, não, porque eu não tenho essa nem capacidade. O meu sonho de vida é incutir caráter cristão na vida do meu filho e falar para ele, filho, se você amar a Jesus e conhecer a Jesus, de andar pertinho dele todos os dias da sua vida, não vai ter para ninguém, eu estou tranquilo com você. Esse é meu objetivo, é saber que um dia meu filho vai olhar para mim e eu falar, pai, eu estou mais pertinho de Deus. Não necessariamente da igreja, Deus te leva a uma igreja, necessariamente, porque a igreja é onde ele se manifesta. Mas uma igreja não necessariamente leva a Deus. Tem gente há 30 anos na igreja, religioso, que se chegar na igreja e tiver alguém sentado no banco que há 30 anos ele senta, que já está até com aquela marquinha do bumbum ali, aquele coladinho da blusa, ele vai ficar com raiva, vai ficar com, ih, já sentaram no meu banco. Isso acontece. Eu entrei sem querer agora na nossa igreja da França, a gente também filmava as mensagens lá, e eu entrei lá, estava passeando, queria ver uma mensagem do pastor que está lá agora, e aí, por curiosidade, eu fui olhar o histórico, tem mensagem nossa lá que está com 6, 7, 10 mil visualizações. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que essa mensagem que um dia foi pregada numa igreja, hoje possa estar abençoando outras pessoas. Tem gente no Congo, escrevendo para a igreja, porque fala francês, olha, eu ouvi uma mensagem. Teve um pastor amigo meu que foi pregar lá, a mensagem do cara, eu liguei para ele e falei, pô, estou com inveja de você, eu sou pastor da igreja, sempre preguei aqui, o máximo deu 7 mil, 8 mil, a mensagem do cara está com 70 mil visualizações, você é mais bonito que eu? Mas foi uma benção mesmo, né? Então olha que coisa boa, mas tem um mistério que só acontece aqui, ao vivo, só acontece quando a gente está junto. A igreja é isso, é mais do que isso, é dentro dessa coletividade aqui que a gente está vivendo, que Deus está transformando vidas. Você sabia, talvez você já tenha vivido isso, que em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus usou pessoas e não pastores. Pastor é pessoa também, pastor é gente, mas Deus usou outras pessoas, a gente não é X-Men não, para falar comigo coisas simples, sem saber, no final de um culto, um abraço, uma palavra. Esse final de semana a minha família está vivendo um momento muito difícil, muito complicado no nível familiar, e Deus tem usado pessoas sem saber para vir dar palavras de ânimo, de esperança para mim, para vir falar coisas que a pessoa não tem nem noção. E ao longo de hoje, desde 9 horas da manhã do primeiro culto aqui da igreja, eu tenho ouvido coisas, e eu sou pastor. E as pessoas ficam lá, não, o pastor tem que ser aquele que dá as palavras bonitas. Não, quem dá as palavras de vida eterna é Jesus. E o pastor às vezes precisa receber palavras de vida eterna. E quem dá essas palavras são vocês, queridos. E desde hoje de manhã, tem gente sem saber de nada que tem alimentado a minha vida com palavras de vida. E eu amo essa igreja, porque isso é a igreja.
Para que tudo isso? Versículo 14. Ele diz o que, ele diz como, ele diz até quando, e ele diz para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam. Isso, gente manipulando gente enganando, gente tirando dinheiro em nome de Deus, tem desde que o mundo é mundo. A Bíblia está cheia de histórias assim. É um filme acho que com Martin Smith, se eu não me engano, Fede Mais e Não Cheira Bem. Não sei se vocês já viram esse filme. Era um pastor pilantra. Filme engraçadíssimo, mas tem ainda mais eu que sou pastor, olhando aquele filme ali, eu falei, tem muita coisa aí que infelizmente é verdade. Tem gente aí mal intencionada na política, na medicina, na igreja, em qualquer área, na contabilidade, em qualquer área. Mas para que a gente não seja mais menino, menina, enganados por essas pessoas, só tem uma maneira, é viver isso. É viver esses talentos da igreja, é viver esse amadurecimento como igreja, esse aperfeiçoamento da igreja. Aí sim, a gente vai caminhar e vai perceber, isso aí não está batendo. Sabe, a gente hoje tem o evangelho, ele ficou muito misturado. Você sai daqui, você tem mais 40 pastores para ouvir. Você vai na rádio amanhã, você vai na internet hoje, você vai no debate depois de amanhã, e a gente que fala que pode, outro que fala que não pode, outro que isso, outro que aquilo, é uma confusão. Às vezes você ouve um debate na rádio cristã, eu nem ouço mais rádio evangélica, porque é uma coisa esquisita. Mas se ouve um debate, você sai mais confuso do que começou. Isso é o que acontece hoje. Mas como é que a gente vai viver uma vida sem essas confusões? É uma vida religiosa? É uma vida alienada? Vamos fechar aquela porta ali e vamos todo mundo aqui ficar na nossa casa? Não! É uma vida fora daqui, e é uma vida que ao mesmo tempo a gente aqui junto, cheio de Deus, está crescendo um com o outro. Ventos de doutrina são testes. São testes. Problemas são testes que Deus às vezes manda, e a gente vai passar ou não. Só tem uma maneira de você viver isso, servindo. Porque é servindo que você vai descobrir os seus talentos. Só tem uma maneira de você viver isso, vivendo. Vivendo. Essa igreja quer que você viva. De verdade, a vida real. Não é a vida da fotinho. Você já reparou que ninguém, pelo menos eu não conheço, ninguém, Facebook, Instagram, é uma falsidade danada, né? Ninguém bota uma foto lá, descabelado, trabalhando pra caramba, com a caneta caindo, papel, não sei o que. Olha que dia maravilhoso. Já viu alguém que postou uma foto, meu dia maravilhoso? Aí posta aquela foto louca, com tudo errado, com o chefe aqui falando no... Ninguém faz isso. Aí quando vai pra praia, não é todo dia que você tá na praia, não é toda hora que você tá na praia. Mas poucas vezes só, aí bota o pezinho lá cruzadinho, aí bate aquela foto, que vida boa, né? Não sei o que. A gente olha pro Instagram, o Instagram é uma falsidade coletiva. Mas não é uma vida real, é o desejo da vida real. Isso todo mundo deseja aquilo ali, né? Bota aquelas fotos lá na piscina, pô, que maneiro, queria estar ali. Mas a vida real é uma vida que tem problema. A vida real é uma vida que você está em casa, recebe uma carta e descobre que tem possibilidade de ter câncer. A vida real é a vida que você descobre que uma pessoa traiu alguém querido por você. A vida real é uma vida que tem começo, tem fim e tem recomeço. Essa é a vida real. A vida real é uma vida que tem nome, tem sobrenome, mora do seu lado e está lá lutando contra a depressão, e você pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Mas ela não é crente, ele não é crente. Não, a igreja não é um clube. Você não precisa cumprir todas as regras para estar aqui, pelo contrário, você precisa estar aqui para Deus abençoar a gente junto, e a gente sair daqui e viver a vida real. Se fosse para ser clube, e infelizmente tem algumas que fazem dessa maneira, não é a melhor. É melhor, então, é mais barato pagar a mensalidade do Flamengo, do Fluminense, vai para uma sauna domingo de manhã, piscininha, gostoso, tem um almoço lá, paga, é mais barato até às vezes. Mas não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é transpirar até que, no pleno conhecimento do Filho de Deus, nós possamos crescer na estatura completa de Jesus. Esse é o objetivo da igreja. E eu quero convidar você a viver isso. Feliz Ano Novo. Que nesse ano de 2018 a gente possa parar para pensar no que realmente importa. Sabe, não
Ninguém precisa virar anarquista, ninguém precisa dizer que dinheiro não é importante. Não, a gente sabe que no final do mês, se não tiver dinheiro para pagar a conta de luz, vai ver se a luz vai ficar lá. Rapidinho eles cortam. Mas é como eu uso, é qual o valor que eu dou para ele, é o que tem acontecido na minha vida, é como as coisas estão se encaixando, e mais. O teu futuro, que é incerto, o meu e o teu, tem questões não respondidas, de ódio, de reconciliação, de perdão, de recomeço. Existe uma possibilidade real de você caminhar com um futuro melhor do que você teve no ano passado. Essa possibilidade se chama Jesus. Conhecendo Jesus, entendendo quais os dons que Jesus te deu, entendendo o que Ele quer da tua vida, você vai começar a enxergar coisas muito melhores. Pastor Roberto, que tanto acompanhou, a gente falou dele aqui, ele falou uma frase para mim uma vez, eu nunca esqueci, ele falou, a gente às vezes diz que tem que enxergar Jesus na vida das pessoas, e é verdade, na igreja a gente tem que olhar para as pessoas e ver Jesus na vida delas, mas em alguns momentos, a gente só consegue olhar para essas pessoas se Jesus estiver na nossa vida primeiro, porque elas pisam na bola, porque vai precisar perdoar, porque vai dar uma palavra mal colocada. E se Jesus não estiver nessa ótica aí, a gente nem consegue olhar, já vai xingar a mãe, enfim. Não é verdade? Eu queria orar por você nessa manhã. Essa mensagem continua. É igual a série do Netflix, né? To be continued. E a gente vai continuar hoje à noite sobre serviço, porque servir não resolve só um problema de uma estrutura. Servir te dá a possibilidade de equipar a sua igreja, como esse texto diz, para que essa igreja cresça e para que todos se aperfeiçoem, inclusive você, na medida perfeita de quem é Jesus. O serviço te dá inclusive isso. Então, se você nunca teve o privilégio de descobrir que dom você tem, não é possível que você não tenha nenhum. Se você não tiver nenhum, vem conversar comigo, a gente vai descobrir junto. Você tem. Deve ter mais de um. E certamente dons que outras pessoas não têm. Então vamos sentar, vamos olhar e vamos servir para que essa igreja caminhe, para que a tua vida caminhe. Servir não se resume aqui, não. Servir se resume lá no teu trabalho, saber que alguém está passando uma necessidade e de repente no anonimato ali, ó, cara, mete bronca aí, ó, te dá essa moral aí esse mês. Isso é serviço, ninguém vai ficar sabendo. Isso é servir. Isso é ser diferente desse mundo doente. E eu falava para minha amiga hoje, olha, que o mundo está doente, ninguém precisa ser crente para saber. O mundo está doente. O mundo está igual uma panela de pressão, doida para explodir. Depressão saindo para todo lado. É Rivotril para cá, é psicólogo para lá, é livro de autoajuda para lá. Todos os testes que a gente tem que fazer de tempo. Mas existe um remédio chamado Jesus Cristo, que te faz servir e olhar e falar, cara, eu estou servindo e estou feliz. Vamos orar para encerrar esse culto? Se você quiser vir no altar nessa manhã, para falar, Senhor, olha, então, se você tem dado dons para as pessoas, e eu não sei qual é o meu, então começa a falar comigo. Eu quero orar pela sua vida, para que dons, para que talentos, para que coisas novas apareçam. Sai do seu lugar, vem no altar, se você quiser. Vamos colocar em pé. E se você quiser vir no altar, nós vamos orar por você, para que você sirva junto com essa igreja. Se você quiser ficar no seu lugar, se ajoelhar onde você está, pode vir, a gente espera você chegar, tem mais gente vindo. Que você possa orar por esse momento, para que Deus use a sua vida poderosamente. E se você quiser ir no seu lugar, se ajoelhar, sentar, ficar em pé, como você quiser, que o serviço seja algo excepcional, seja algo tremendo, seja algo proveitoso. Que uma das características dessa igreja nesse bairro, ou seja, esse pessoal é louco, esse pessoal acredita em Jesus, eu nem acredito, mas eles servem, eles são pessoas diferentes. Isso seja real aqui nessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela tua palavra, que não acaba aqui, nós vamos continuar hoje à noite. Pai, nós queremos servir, queremos entender que podemos servir, podemos ser instrumentos teus, Senhor, podemos crescer servindo. E você pode falar conosco se a gente servir. Pai, existem pessoas aqui que te conhecem, pessoas aqui que estão numa roda viva, que não sabem ainda se acreditam ou não em você. Existem pessoas aqui nessa manhã que precisam de direcionamentos familiares, financeiros, perdão, reconciliação, recomeço na empresa.
Existem pessoas que realmente precisam que esse ano comece. Existem pessoas que realmente querem falar feliz ano novo e ainda não conseguiram falar isso até agora. Pai, nós oramos por essas pessoas nessa manhã. Eu não tenho poder para transformar a vida delas, mas você tem, Senhor. Você tem todo o poder para transformar a vida dessas pessoas, para cuidar delas, Senhor, para se revelar para elas, para dar dons, para dar talentos, para que elas te conheçam e para que essa igreja seja mais bonita, mais aperfeiçoada por causa da vida dessas pessoas, que a gente possa ver uma igreja que vive, uma igreja que trabalha, uma igreja, Senhor, que se move, uma igreja que tem dons e talentos distribuídos. Abençoa, Senhor, a cada um desses homens e mulheres que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que você tenha um